por que é tão importante a gente estabelecer objetivos e por que a gente tem tanta dificuldade em aprender um novo idioma, principalmente um novo idioma do zero, um idioma que a gente precisa para carreira, para trabalho, entre outras coisas. E eu vou te mostrar aqui nesse vídeo como definir objetivos da melhor forma possível. Então, se você curtiu o tema, já deixa seu like e compartilha esse vídeo com outras pessoas que querem aprender um novo idioma e estão perdidas, não sabem por onde começar. E se o seu interesse de fato é aprender qualquer idioma, seja o inglês, seja o espanhol, você precisa ter foco. Você precisa ter foco e também precisa ter um método. Precisa saber os seus porquês e estabelecer objetivos de curto prazo para conseguir chegar nos objetivos de longo prazo. Se você quiser, por exemplo, aprender inglês e ter um método do zero, todo estruturado, que vai do nível básico, intermediário, até o avançado, inclusive com módulos bônus, com toda a metodologia estruturada, exatamente com esses mini objetivos que vão te levar para os macro objetivos, conheça o método RRSLG do Pedro Galvão, onde a gente já faz esse trabalho para você. A gente já vai esmiuçar todo o sistema de ensino de inglês, do extremo básico até o avançado, passando aqui por aulões e por feedbacks de professores 24 horas por dia para você. Então, se você curtiu, ficou interessado, clica aqui no link da descrição para você conhecer o método RRSLG do Pedro Galvão e aprender inglês de fato nesse ano de 2024. Mas então, por que é importante definir objetivos para aprender idiomas? Por que é tão importante a gente ter muito claro, ter clareza mental sobre esses objetivos? Pessoal, eu vejo o ensino de idiomas, eu vejo a aprendizagem de idiomas praticamente como a gente explorar, como se a gente estivesse explorando um mar, um oceano gigantesco sem fim, e a gente tem um objetivo específico, chegar do ponto A até o ponto B. Mas nesse meio termo, a gente vai passar por altos e baixos, a gente vai passar por uma parte interessantíssima de aquisição de vocabulário, onde você vai aprendendo 10, 30, 20, 100 palavras por dia, mas a gente acaba numa estagnação. E essa estagnação é o que acaba desmotivando muitas pessoas que querem aprender idiomas. Eu vou usar aqui o inglês como exemplo nesse vídeo, mas a gente pode entender isso como qualquer idioma, porque esse processo ele é o mesmo para qualquer idioma. Então, definir objetivos, definir metas e definir outras coisas, como por exemplo os seus porquês, é o primeiro passo para a gente ter clareza sobre o que a gente quer, o idioma que a gente quer aprender. E eu vou falar exatamente sobre isso, encontre os seus porquês. E aqui ainda usando o inglês como exemplo, né? Qual que é o seu porquê? Por que você quer aprender inglês? É por conta do mercado de trabalho? É por conta que a sua área ela exige o inglês? É para, por exemplo, você poder viajar, você tem parentes em outro país, ou simplesmente quer conhecer, quer fazer intercâmbio em outro país? Ou porque você quer ouvir as músicas do seu artista preferido, você quer assistir séries em inglês, ou porque você gosta de um sotaque específico do inglês, como por exemplo o inglês britânico, o inglês australiano, e você sente dificuldade especificamente em um outro detalhe desse sotaque. Então é muito importante você ter muito claro qual que é o seu porquê. Por que você quer aprender o seu idioma? Por que você quer aprender inglês de fato? E além de ter esse motivo, né, além de ter o seu porquê, também é importante você gostar do idioma, porque se você não gostar, o processo de aprendizagem ele vai ser cada vez mais maçante, ele vai ser uma tortura praticamente. Então eu sei que a gente não vai gostar de todos os idiomas que a gente precisa aprender, como inglês, espanhol, francês, alemão, mas é importante que pelo menos, se você não gosta do inglês, usando aqui o inglês de novo como exemplo, que você tenha claro quais são as vantagens que o inglês vai te dar e como que ele pode beneficiar a sua vida, seja até metrificando mesmo isso, como um benefício financeiro, quanto mais você vai ganhar aprendendo inglês e sabendo falar inglês. Inclusive existem pesquisas que mostram que candidatos que dominam inglês, principalmente em áreas da tecnologia ou áreas do marketing, por exemplo, eles podem ganhar até 70% a mais do que uma pessoa na mesma função, com o mesmo nível de experiência, porém que não domina o inglês. Então é esse tipo de coisa que você tem que se agarrar, você tem que buscar os seus porquês, por que você quer de fato se tornar fluente nesse idioma. Ok, então, você já definiu qual que é o seu porquê, né? Qual que é a sua motivação de aprender esse idioma, encontrar o seu nível no idioma, que é muito importante, porque sabe aquela clareza que eu trouxe no começo do vídeo? O que é a clareza aqui? É você ter exatamente aonde você quer chegar e como você vai chegar nesse objetivo. Quando você identifica o seu nível de inglês, você tem exatamente de forma clara o que você precisa para chegar no objetivo, para chegar no ponto A até o ponto B. Então vamos supor que você é um nível elementar, um nível iniciante de inglês, você tem zero contato com inglês
precisa aprender esse idioma do absoluto zero. Você já sabe qual que é o seu nível, você já sabe o que você precisa, você já sabe que você não sabe nada. É muito mais fácil a partir daí a gente traçar um plano de ensinos, é muito mais fácil a partir daí você pegar o seu objetivo e falar, não, em 3 meses eu quero pelo menos chegar no B1, que seria aqui o iniciante para o intermediário, aquele pré-intermediário, né? E aqui eu vou traçar de uma forma muito mais objetiva o que eu preciso fazer para chegar nesse ponto B, para chegar aqui nesse nível B1 no caso. Então é importante você saber o quanto que você sabe de vocabulário. Você tem um vocabulário ok? Você precisa muito adquirir vocabulário? Então esse aqui vai ser o seu primeiro passo, adquirir vocabulário, porque de nada vai adiantar você buscar aprender o idioma, aprender estruturas gramaticais complexas ou até mesmo questões mais complexas de pronúncia, se você não tem vocabulário. Então, a gente já precisa trabalhar nessas bases do idioma. Então, defina o seu nível, esse é o primeiro passo. É muito importante você saber exatamente onde que você está e aonde que você quer chegar. Agora a gente vai nos primeiros 3 meses, né, estipular aqui esse prazo de 3 meses, que é um prazo bom pra gente ir do ponto A pro ponto B, pra gente sair aqui do absoluto zero e ir talvez para um B1 em inglês. Dentro desses 3 meses, a gente vai trabalhar as bases do idioma. Então, vai ser nesse momento que você vai adquirir vocabulário, que você vai pegar palavras e vai adquirir, né? Vai entender essas palavras, e não são quaisquer palavras, tá? A gente vai pegar palavras de uma forma inteligente, de uma forma que a gente treine o nosso cérebro a reconhecer essas palavras, que sejam palavras usadas pelas pessoas. Não vai chegar lá e buscar palavras em inglês como styrofoam, por exemplo, que basicamente ninguém usa, quando você poderia estar aprendendo palavras como to be, to do, to make, to get, que são palavras que todo mundo usa e que a gente ouve o tempo todo se a gente aprende inglês, se a gente fala inglês. Que é o auxiliar do, porque a gente usa ele para fazer pergunta, como que forma o passado, como que forma o futuro, sabe? Coisas úteis. Então esse tipo de base gramatical é muito importante a gente aprender nesses primeiros 3 meses. E outro pilar que eu acho importantíssimo a gente colocar nesses 3 meses é a questão de pronúncia. E sim, galera, pronúncia é uma das bases de aprender o idioma, é o que vai fazer você se familiarizar com a sua produção oral e também da sua absorção no inglês falado, né, o inglês que você escuta. Então, nesses 3 meses a gente vai trabalhar esses 3 pilares, que são vocabulário, bases de gramática e pronúncia. E a questão de vocabulário aqui, galera, uma ferramenta importantíssima para você utilizar para adquirir esse vocabulário e ver esse vocabulário em contexto, né, memorizar esse vocabulário em contexto, é a ferramenta do Anki, que é uma ferramenta que a gente trata no curso RRSLG do Pedro Galvão e é uma ferramenta muito boa de memorização espaçada. Então você vai ter lá as palavras em cartões, né, os flashcards, e vai ter no verso a tradução e a aplicação dessas palavras em frases. Então isso é importantíssimo para o seu cérebro não só memorizar as palavras, mas entender como que a gente utiliza essas palavras em contexto. Inclusive, a gente pode gravar áudio e adicionar imagens a esses cards do Anki. Então, o Anki é uma ferramenta poderosa para, desde já, a gente ter esse vocabulário e a gente estudar, revisar esse vocabulário através das revisões espaçadas, que são revisões que o próprio algoritmo do Anki, ele identifica que você errou e ele vai trazendo aqueles cartões, aqueles flashcards, para que você memorize o máximo de vezes possível, para que você fique exposto àqueles cartões o máximo de tempo possível. Então o Anki é uma ferramenta poderosíssima para trabalhar essa questão de vocabulário e memorização. Próximos 6 meses aprendendo a lidar com platô. Galera, o platô dos idiomas, o que é? Existe um ponto específico quando a gente aprende idiomas, né, quando a gente estuda idiomas, que a gente chama de platô da aprendizagem, que é aquele momento que a gente está lá já no intermediário, quase passando para avançado, né, a gente já diria lá o B2, quase que para o C1, que a gente já consegue se virar bem, a gente já consegue construir frases relativamente complexas, a gente já tem uma base boa de vocabulário, a gente já tem uma pronúncia ok, mas falta aquela coisa pra gente conseguir chegar na fluência, pra gente conseguir uma imersão total e ficar 100% fluente naquele idioma, a famosa proficiência. E nesse momento a gente vai lidar com o platô da aprendizagem, que é quando a gente para de ter a sensação que a gente está aprendendo muito. E esse platô, ele é muito natural e ele é explicado pela ciência. Quando a gente está começando a aprender o idioma, a gente vai funcionar quase como os bebês funcionam aprendendo o idioma. Nesse caso, a mente do bebê está completamente limpa, ela vai só adquirindo, né? Ela vai só recebendo a informação e condensando essa informação. Então essa informação ela fica muito mais clara para ela acessar na memória de longo prazo dela.
Quando a gente é adulto, a gente vai começar a aprender o idioma do zero, a gente tem uma sensação muito boa de progressão, porque a gente está sempre aprendendo um novo vocabulário. Se você já parou para aprender japonês, por exemplo, você vai todo dia aprender uma nova palavra, um novo kanji, uma nova expressão, e isso é muito empolgante, isso cria na gente uma sensação falsa de progressão, de uma progressão muito clara, quase que uma escadinha, como se quanto mais palavras a gente aprendesse, né, quanto mais expressões, mais próximo a gente estivesse da fluência. Isso não necessariamente é verdade. O platô da aprendizagem, ele mostra pra gente que a gente já aprendeu tantas palavras, a gente já imergiu tanto no idioma, que a gente tem a sensação de que ainda falta alguma coisa, a gente tem dificuldade de aprender, de entender certos contextos de conversas mais avançados, mas a gente já domina conversas muito básicas, e que a gente fica com uma desmotivação muito grande. O platô, ele é o momento perfeito para pessoas desistirem de continuar estudando até adquirir a fluência, justamente porque não tem nada que vai te motivar a continuar aprendendo, a continuar estudando e a continuar desenvolvendo alguns aspectos do seu aprendizado que antes eram muito fáceis de você identificar que você precisa aprender, como a questão de falta de vocabulário, como a questão de bases de pronúncia que você não domina. Agora você já domina essas coisas, então o que é que precisa? O que a gente precisa de fato para superar esse platô? Então é muito importante você reconhecer esse platô, continuar com os estudos e entrar aqui no ambiente de imersão. Então, colocar tudo que você tem, basicamente, à sua volta, no idioma que você quer aprender. Mudar o idioma do seu celular para o inglês, já começar a assistir séries sem legenda, começar a fazer produção oral, então falar com pessoas estrangeiras. Se você não consegue, por exemplo, viajar para um outro país, tenta fazer isso através de grupos de conversação no Skype, Telegram, entre outros grupos, mas aqui é importante a imersão. É importante que você deixe de forma inconsciente todo aquele aprendizado que vai de fato te levar para o próximo nível. Outra dica que eu acho muito importante é você refinar sempre o seu estudo, a sua aprendizagem do idioma, galera. Não é porque você já é fluente no idioma, por exemplo, inglês, que você vai deixar de estudar, que você vai deixar de buscar novas palavras, novo vocabulário. Por exemplo, phrasal verbs. Tem sempre um phrasal verb que a gente não conhece. Isso é uma coisa que eu mesmo, como professor, percebi e sempre estou buscando, sempre estou tentando aprender novos phrasal verbs, sempre estou tentando trazer novos vocabulários, sempre estou tentando trazer novo vocabulário para as minhas aulas, entender como que uma palavra ela funciona em determinados contextos. Isso é importante também para você que quer manter a sua fluência, né, que quer manter o seu contato com o idioma. Sempre tente refinar o seu contato com o idioma, sempre tente buscar, por exemplo, um sotaque que você nunca ouviu anteriormente, por exemplo, o inglês irlandês ou o inglês australiano, buscar uma gíria que você nunca viu, que é uma gíria mais ou menos diferente da sua região. Saia da zona de conforto, busque sempre se desafiar, busque sempre aprender algo novo, seja em inglês, seja em qualquer outro idioma. E é isso, galera, essas foram algumas dicas que eu quis trazer aqui para você sobre como criar objetivos, né, e botar esses objetivos em prática é uma das coisas mais importantes para você adquirir a sua tão sonhada fluência. E também mostrar para vocês que aprender idiomas é um processo contínuo, a gente nunca vai deixar de aprender o idioma, a gente nunca vai deixar de adquirir mais conhecimento, né, mais vocabulário, nem mesmo no português, que é a nossa língua materna, tem sempre uma palavra ou outra que eu não sei em português, que eu preciso aprender, que eu preciso voltar a estudar. E isso é muito legal, isso é uma das coisas que, sinceramente, mais me motiva a aprender idiomas e a continuar estudando e mantendo a minha influência nos idiomas. E, novamente, se o seu objetivo é aprender inglês de uma forma estruturada, do absoluto zero até o avançado, com material extra, com aulões que vão tratar de todos esses tópicos que a gente falou, que a gente deu de exemplo na aula de hoje, como phrasal verbs, como vocabulário, pronúncia e várias outras coisas, feedback de professores, dá uma olhada aqui no link da descrição desse vídeo para você conhecer o método RRSLG do Pedro Galvão e aprender de fato o inglês esse ano. É isso, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo.